então apresentar os fusíveis, que são dispositivos de segurança usados para proteção contra a sobrecarga de corrente nos circuitos elétricos. O fusível é um fio de metal ou uma tira metálica que se conecta aos terminais de contato, e quando há um excesso de corrente no circuito, o elo de metal derrete e interrompe a corrente que passa para o circuito, desligando a alimentação do circuito. Os fusíveis normais, eles só podem desarmar para abrir o circuito uma vez, aí eles têm que ser substituídos. Existem vários tipos de fusíveis diferentes, como a gente está vendo aqui na imagem, para aplicações diferentes. Os fusíveis automotivos, por exemplo. Os tipos mais comuns são os fusíveis de cartucho usados nas placas eletrônicas para proteger circuitos de eletrodomésticos, como ar-condicionado, refrigeradores, lavadoras de roupa, etc. Também TVs, aparelhos de som. Existem também os fusíveis resetáveis, que na verdade são termistores do tipo PTC, que quando aquece aumenta bastante a resistência, interrompe a corrente que passa pelo circuito, e depois que esfria ele volta a funcionar normalmente, volta a deixar passar a corrente. Existem também os fusíveis térmicos, como esse que a gente está vendo na imagem. Esse aqui, por exemplo, é usado em forno micro-ondas, também pode ser usado em cafeteira, sanduicheira, forno elétrico também. O fusível térmico é definido pela corrente máxima que ele pode suportar e também pela temperatura máxima que ele suporta. Aqui a gente vê na imagem um que é 240 graus e logo abaixo da temperatura ali tem 10 amperes, que é a corrente. Os fusíveis de cartucho, ele tem o valor de corrente e tensão gravadas ali no cartucho, na parte metálica ali do cartucho. Por exemplo, aqui 0,75 amperes, 5 amperes. O outro aqui 3 amperes, sempre tem a letra F e em seguida o valor numérico seguido da letra A, que é a corrente. É bom sempre ter um recipiente como esse, segmentado aí, com vários segmentos, separar os fusíveis pela corrente para na hora de procurar algum ficar mais fácil identificar com etiqueta. Os fusíveis de cartucho geralmente são para 250 volts. Os fusíveis automotivos têm um padrão de cores, a corrente de acordo com a cor. Aqui tem, por exemplo, o amarelo, os tamanhos divergem um pouco, mas a corrente é a mesma, ó, 20 amperes o amarelo, 15 o azul, o laranja é 5, o transparente é 25, o verde é 30. Então existe esse padrão de cores, existem tamanhos diferentes também. Existem porta-fusíveis que facilitam o trabalho de troca, não precisa soldar, basta retirar e colocar no porta-fusível. Como esses que a gente está mostrando aqui, ó. Alguns são com rosca, se insere o fusível dentro e coloca a tampa com a rosca. Alguns são apenas de encaixar, outros são de roscar. E existem porta-fusíveis automotivos também, como esse daqui. Aqui tem um outro modelo de fusível que não foi mostrado anteriormente, também usado nas placas eletrônicas. E tem os fusíveis SMD, que são menores, são soldados do mesmo lado dos componentes da placa. Alguns com porta-fusível, também o porta-fusível é soldado, facilita bastante o trabalho quando for para trocar. Aqui a gente vê uma placa de um notebook com um fusível ali. Outra placa aqui, detalhe do fusível ali no vídeo. Aqui um outro. Aqui a gente tem o símbolo do fusível que aparece nos esquemas. São esses 3 possíveis símbolos aqui. E na verdade essa linha ondulada aqui como uma senoide ou uma letra S aqui virada, e também às vezes aparece dentro de um retângulo e não livre como está aqui nesse caso. Então são esses dois padrões aqui de símbolo e um símbolo mais antigo aqui embaixo. Essas são as possibilidades que a gente pode encontrar nos esquemas, nos diagramas referente a fusível. Aqui temos um esquema de uma TV CCE, só para mostrar aqui o exemplo. Aqui no início do esquema, na entrada aqui da rede, aqui são os pinos da tomada. Aqui está o fusível F1 aqui e em série aqui, né, numa das linhas, e em paralelo entre a fase e o neutro aqui está o varistor, que a gente vai ver mais adiante como funciona o varistor, que também é um componente de proteção do circuito. Aqui o fusível, no caso aqui um fusível de 4 amperes, 250 volts.
E mais adiante, passando lá para frente, depois da ponte de diodos aqui, nós temos aqui nessa região aqui, ó, o termistor NTC. Também nós vamos ver mais adiante como funciona o termistor. Então esses são os componentes de proteção que servem para proteger contra aumento da corrente e da tensão. No caso, o termistor ele protege contra pico de corrente na hora que liga o aparelho ou durante o funcionamento, mesmo se houver algum pico de corrente. O varistor ele funciona contra sobretensão, se houver um aumento na tensão ele está aqui para proteger. E o fusível também é contra o aumento da corrente. No caso do fusível ele abre, interrompe o circuito caso haja um aumento repentino da corrente. Esse outro aqui é um esquema de um som, aqui a entrada e aqui o fusível. Às vezes o fusível, o símbolo dele aparece apenas a linha em forma de S aqui e não tem o retângulo. E aqui já na entrada tem série aqui o termistor do outro lado aqui, na outra linha. Nesse aparelho aqui, o varistor, ele está mais adiante aqui, ó. Aqui nessa parte aqui tem, na verdade tem dois varistores aqui. Que o RV1 e RV2 aqui são os varistores. Então só para terminar sobre fusíveis, vamos mostrar aqui como testar com o multímetro. É muito simples, apenas verifica a continuidade entre os terminais do fusível. Como nem sempre é possível ver o dano no fusível, como nesse caso aqui, então a gente testa com o multímetro. É só conectar cada uma das pontas do multímetro em cada terminal do fusível, na escala ômica, o multímetro, e ele deve apresentar um valor bem próximo do zero. Aqui temos um caso de um fusível aberto, ó. No caso ele não mostra nada no multímetro. E esse outro aqui, ele mostra o zero ali, esse daqui tá bom. Então, por enquanto é isso sobre fusíveis.